2 Coríntios capítulo 11 vai ser o nosso primeiro texto, e em seguida Marcos capítulo 3. Vocês que estão conosco pela primeira vez, que o Senhor Jesus os alcance de uma maneira muito especial e que vocês possam retornar e se tornar participante aí da nossa casa. Deus abençoe ao Mateus Mazajadre e todos os que estão empenhados para que o Uniced continue crescendo e multiplicando para a glória de Deus. Alguém está em 2 Coríntios 11? Diga amém. Versículo 2 diz assim, versículo 3, mas, 2 e 3, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 13, diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Senhor Jesus, torna cativos os nossos entendimentos, os nossos corações, as nossas atenções, as nossas mentes, a tua palavra, no poderoso nome de Jesus Cristo, na autoridade do sangue de Jesus, sobre este mundo espiritual. Nós clamamos agora a tua vitória, para que o teu céu possa fluir em nós, sobre nós e através de nós. Você pode dizer amém. Antes de você se assentar, diga aí para quem está ao seu lado: descomplique a sua vida. Ok, pode se assentar. Louvado seja o Senhor Jesus. Descomplique a sua vida vai ser a nossa reflexão de hoje. Falar de uma vida descomplicada é nós entrarmos em uma rota de colisão com o nosso tempo. Nós vivemos em tempos em que as mentes humanas encontram-se muito confusas. Existe uma complexidade existencial. É interessante porque quando nós vamos ler o Apocalipse, no tempo do fim, todas as nações são chamadas de a Grande Babilônia. E Babilônia vem de Babel, e Babel significa confusão. De maneira que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas viveriam confusas a respeito da sua identidade, confusas em relação ao seu propósito. Se você vai para a ciência, se você vai para a filosofia, se você vai para a vida social, se você vai para todas as áreas da nossa cultura, você sempre vai encontrar pontos de muitas complexidades, a qual informações vão confundindo, mais do que informando, vão confundindo as pessoas.
Poderíamos listar várias confusões e complicações que nós trazemos na nossa vida hoje, tanto no mundo acadêmico como nos corredores da vida, mas o fato é que essa complicação de vida, de repente isso migra para dentro da igreja. De repente essa confusão de vida passa a acontecer entre nós. E essa realidade, ela não é recente, porque nós estamos falando do primeiro século, quando Paulo vai escrever à igreja de Corinto, e ele vai alertar que havia um temor no seu coração, para que esta igreja viesse se afastar, se distanciar da simplicidade que há em Cristo Jesus. De maneira que a igreja, ela deveria se apoiar, ela deveria se fundamentar na simplicidade de Cristo. A vida cristã, ela deveria ser vivida na sua simplicidade. A maneira como nós conduzimos a nossa família, a maneira como nós lidamos com o casamento, a maneira como você lida com seu pai, a medida que você lida com a sua mãe, que você lida com pessoas, deveria viver a partir de uma simplicidade. Mas de repente, quando você quer pensar sobre família, você vai numa livraria e então você se vê diante de dezenas, de centenas, de milhares de livros. Se você ler todos os livros que falam sobre família, você não tem nem tempo para beijar na boca da sua esposa. Vamos falar sobre oração. Então você tem um monte de livros, e todos eles trazendo muitas receitas mágicas sobre oração. E alguém disse que se nós lêssemos todos os livros sobre oração, nós não teremos tempo para orar. E às vezes eu fico assim, eu tenho pensado muito como é o tema do nosso ano sobre oração. E às vezes eu vejo livros, como orar, e eu fico pensando, mas gente, essa resposta Jesus já deu. Os discípulos perguntaram para Jesus: ensina-nos como orar. Não deveria ter nenhum outro livro sendo escrito como orar, porque Jesus já nos apresentou como nós vivemos uma vida de oração. Mas o fato é que à medida em que os estudiosos, pregadores, eles vão vivendo, eles vão criando pontos de complicações, e de repente, pelo menos em duas instâncias da nossa vida, nós nos vemos confusos. Primeiro é sobre o que nós precisamos. Qual é a nossa verdadeira necessidade? O que de fato eu preciso para viver? E um outro ponto tão quanto importante é sobre o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós. Geralmente quando nós vamos falar sobre propósito, quando nós vamos falar sobre chamado, é muito comum as pessoas saírem mais confusas do que chegaram, porque elas voltam para as suas vidas perguntando: meu Deus, e agora? Qual é o meu chamado? E agora qual é o meu propósito? Quanto na verdade essas realidades essenciais na nossa vida, eu gostaria de reiterar isso com muita clareza. Tudo aquilo que é essencial na sua vida é simples. Tudo que é essencial na sua vida está claro nas Escrituras. Tudo que é essencial à sua vida está esclarecido. Deus nunca iria construir um enigma. Deus nunca iria construir uma realidade para esconder aquilo que é essencial. A sua identidade já está definida. Existe um livro que é best-seller, e este autor ele é muito, muito top, chamado O Privilégio do Anonimato, quando a invisibilidade não machuca. E este autor, ele fala que nós nunca deveríamos ter crise de identidade, no sentido de saber quem eu sou. Não! A nossa crise nunca deveria ser sobre quem eu sou. A nossa crise deveria ser por que eu não estou alinhado sobre aquilo que eu já sei que eu sou em Cristo.
Então nós vamos complicando a vida, nós vamos confundindo a nossa vida de maneira que nós nos encontramos drenados, nós nos encontramos perdidos a respeito de muitas coisas. Essa noite eu quero tão somente compartilhar com você a respeito o que Deus quer de você. O que Deus quer de você aqui nessa igreja, o que Deus quer de você na sua casa, o que Deus quer de você aonde que você está vivendo, onde que você está existindo nos seus dias. E essa vontade, ela é universal, essa vontade, ela é global, ela é mundial, é para todos nós. E esse texto que nós lemos é um texto que vem elucidar isso de maneira muito, mas muito simples, de maneira muito direta, sem rodeios. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos descobrir o segredo da vida, que por sinal é muito simples. Nós encontramos a história de 12 homens que a maior parte deles eram pescadores. Alguém estava lá colhendo impostos, havia algumas outras profissões, mas a maioria deles eram pescadores, eram homens simples, eram homens comuns, eram homens destituídos de grau de instrução, a maioria deles. Mas o texto vai dizer que a história desses homens serão mudadas, serão radicalmente alteradas. Talvez você se vê alguém muito comum, às vezes você se vê alguém muito improvável. Quando você pensa na sua ascendência, quando você pensa na sua vida financeira, quando você pensa na sua realidade familiar, quando você pensa no que você já sofreu, no que você já perdeu, naquilo que você já enfrentou, você olha para você e é possível você maquinar pensando: gente, o que vai ser da minha vida? Aonde que eu posso chegar? A história desses homens, se não acontecesse o que aconteceu aqui, esses homens morreriam em algum lugar, muito provavelmente, sem nenhuma relevância. Mas esses homens saem das sombras, esses homens saem de uma vida fadídica, esses homens saem de um lugar totalmente sem expressão e entra para a história da eternidade. Esses homens, as vidas deles vão ultrapassar fronteiras e vão chegar até a nós. E se Cristo não voltar nos próximos séculos, as histórias desses homens, o que eles viveram, irão continuar se repercutindo para toda a eternidade. Mas o que aconteceu na vida desses homens que alteraram radicalmente a sua vida? E o texto vai dizer que houve um chamado para com as suas vidas. Uma voz se ecoou de cima de um monte. Jesus sobe ao monte e lá de cima ele chama. A voz de Jesus, eu vou descer e o câmera me ajude. A voz se ecoou. E esses homens então tiveram as suas vidas radicalmente mudadas. Não foi por aquilo que eles falaram, mas foi por aquilo que eles ouviram. Veja como é simples. O segredo da nossa vida não está nos seus esforços e empenhos pessoais. O segredo da sua vida não está o quanto que você merece receber, o que você acha que merece receber, por aquilo que você trabalhou, por aquilo que você se esforçou. O segredo da vida não está no alto grau de intelectualidade que você possa alcançar, embora que tudo isso tenha o seu valor social e a sua importância na vida. Mas você conhece pessoas inteligentíssimas que estão perdidas na vida. Existem doutores que estão nas sarjetas, que estão no álcool, que estão nas drogas, de maneira que essas realidades, embora tenham a sua importância dentro de uma lucidez, mas não é tudo o que nós precisamos. A vida desses homens são alteradas porque eles ouviram uma voz. O segredo da sua vida está o quanto que você está disposto a ouvir.
O segredo de uma vida vitoriosa, o segredo de você viver um casamento vitorioso, o segredo de você viver uma vida sentimental, emocional, vitoriosa, saudável, o segredo de você tomar decisões saudáveis, abençoadoras, reside no quanto que você entende que o segredo da sua vida encontra-se no quanto que você está disposto, no quanto que você está sensível de ouvir Deus. Se você encontra-se desanimado, eu te respondo, por que você está desanimado? Se você encontra-se fraco, eu te respondo por que você está fraco. Se você está confuso, se você está confusa, eu te respondo porque você está confusa ou confuso. Se você é alguém que está amargurado, eu te respondo a causa da sua amargura. Se você está em um ciclo de pecado, se você está em uma frieza, em uma mornidão, se você encontra-se numa superficialidade existencial, se você encontra-se em um vazio, se você encontra-se em um limbo, se você encontra-se desmotivado, sem brilho nos olhos, sem nenhum entusiasmo na sua alma, e eu não preciso ser profeta, eu tenho uma única resposta para você. Eu lhe garanto, com todas as convicções do meu coração, e de Gênesis Apocalipse, que a razão de qualquer dessas realidades que eu acabei de mencionar, é porque você não está ouvindo Deus. Quando você não ouve Deus, você pode ser quebrado. Quando você não ouve Deus, você pode entrar em um relacionamento que vai te drenar. Você pode entrar em relacionamentos interpessoais que vai te comprometer. Você pode tomar decisões radicalmente destruidoras. Porque muitas vezes nós nos movemos por aquilo que vemos, nós temos as nossas lógicas, nós temos as nossas percepções emocionais, de tradição, a gente vai acumulando informações na nossa vida, e a partir daí nós criamos uma feridor, nós criamos uma régua, e nós achamos que aquilo que nós estamos vendo, que de fato é a realidade, quando na verdade não é. Porque Jacó viveu um luto que nunca existiu. Porque ele viu uma túnica cheia de sangue rasgada. E ele foi convencido que José estava morto. As aparências podem sabotar a sua lucidez. A história desses homens foram mudadas. Sabe por quê? Porque eles ouviram a voz. Eles ouviram a Jesus, eles ouviram Deus. Não ouça o seu coração, porque ele pode te sabotar. Não ouça as suas emoções, porque elas podem te sabotar. Muitas vezes Deus usa as nossas emoções, claro que usa. Muitas vezes Deus usa os nossos sentimentos, claro que usa. Mas muitas vezes podem ser instrumento de sabotagem, para confundir a verdade, para confundir a vontade de Deus, de maneira que esse texto nos diz que o segredo da vida, você quer descomplicar a vida, de maneira que você quer viver uma vida amparada, fundamentada, segura, firme, resiliente, que você consegue viver em qualquer lugar. Decida ouvir Deus. Ouça Deus quando diante dos seus olhos aparenta uma tremenda e inexplicável contradição. Ouça Deus quando os seus olhos estão querendo te convencer que esse é um caminho errado. Ouça Deus quando você estiver em qualquer área, em qualquer lugar da sua vida. Decida ouvir Deus. E eu lhe garanto que você sempre estará em um lugar seguro, e não há chance
da sua vida fracassar. Alguém está vivo? Eu olho para a minha vida e eu falo isso com o Alejandro, eu falo isso com a Alessa, todas as vezes que nós compramos algo importante para casa, todas as vezes que nós realizamos uma viagem, todas as vezes que eu vou fora do país, o dia que eu peguei o meu passaporte, o dia que eu peguei o meu visto, todas as vezes que acontece um evento lá em casa de muita relevância, que enche os nossos olhos, que enche o nosso coração de alegria, eu sempre trago ao Alejandro e a Alessa, dizendo: meus filhos, nunca foi porque papai é bom, nunca foi porque papai sabe pregar. Aliás, eu conheço dezenas e centenas, aqui nessa igreja, existem pregadores muito mais eficientes, eloquentes, de boa retórica e oratória do que a mim. Não diz respeito à minha meritocracia, não tem a ver a cor da minha pele, embora que quando eu vim mudar para Santa Catarina, me disseram: o que você vai caçar em Santa Catarina, em meio aos alemães? Eu disse: eu não pareço alemão. Nunca diz respeito a isso, mas eu cresci ouvindo meu pai, vendo meu pai ouvindo Deus, fazendo mudanças de estado, que sem conhecer ninguém, e meu pai pegando a sua mudança e transportando a gente para o outro lado do país. Eu cresci vendo isso, e as pessoas perguntando para meu pai: Luiz, o que você vai fazer lá? Você não conhece ninguém lá, vocês vão morrer de fome. E meu pai dizia: Deus me deu um comando e eu preciso obedecer. Em outras palavras, meu pai estava dizendo: eu decidi ouvir Deus. Fracassamos, ficamos confusos, ficamos perdidos, ficamos vazios. Nossa vida pacata, patinando, sem frutos, flertando com a esterilidade, porque nós estamos vagarosos para ouvir Deus. Então não existe um segredo enigmático de uma vida que vale a pena ser vivida. É só você ouvir Deus. Ouça Deus. Ouça Deus. Esses homens tiveram a sua vida transformada porque eles ouviram Deus. Esse é o chamado de todos nós. Ouça Cristo. Aí então você percebe que Jesus os chamou para serem ricos. Jesus os chamou para casarem. E é interessante porque quando você vai estudar sobre a idade dos apóstolos, isso é incrível. O seu maior percentual eram jovens solteiros. Não eram velhos gagá, não, eram jovens. Mas Jesus não chamou eles para casarem. Diz o texto que Jesus chamou eles para si. Você já parou para pensar que o chamado de Jesus para você não diz respeito a um lugar, mas diz respeito a alguém? Você consegue entender que quando nós falamos de um chamado de Deus para nós, o primeiro chamado de Deus para nós é para Cristo. É convergir seus sentimentos, seus sentidos, seus intentos, seus anseios, suas motivações para Cristo. Você consegue imaginar, se você chega aqui nessa noite dizendo: eu não sei qual é o meu chamado. O seu chamado é você se deslocar desse lugar, subir o monte e encontrar Cristo, deixar para trás aquilo que te prende, aquilo que te drena, aquilo que te apequena, aquilo que te faz retroceder
retroceder. Você precisa entender que salvação não é sobre um lugar que Deus está nos conduzindo geograficamente, mas é sobre um quem que Ele está transformando o meu caráter, a minha personalidade, os meus sentidos, a um chamado de Jesus para Ele. É Cristo, nós somos chamados para Cristo. Os seus olhos precisam estar fixos em Cristo. As melhores manifestações emocionais. É por isso que eu fico assim, eu fico careca. Pronto, traduzi. Quando eu vejo pessoas que estão lá diante do seu hobby, e essas pessoas vibram, e essas pessoas gritam, e se manifestam, e faz todo aquele movimento, está tudo certo, nada errado sobre isso. Mas quando estão na presença de Jesus, parece que estão dentro de uma caixa, parece que tem uma mordaça. Nós somos chamados para Cristo. Isso significa dizer que nenhum outro lugar, nenhuma outra prática deve causar maiores alegrias do que na presença de Jesus. Nenhuma outra coisa, não importa o que você ama fazer, não importa aquilo que enche os seus olhos na vida, aquilo que não é pecaminoso é verdade, nada disso deve superar quando você está diante de Jesus. Nada disso pode suscitar prazer maior, emoção maior, sentimentos maiores do que quando você está diante de Jesus. Como encontra-se o encanto dos seus olhos a Jesus esta noite? Como encontra-se o seu encanto a Jesus? Quando você lê sobre Ele nos evangelhos, o quanto que isso enche o seu coração. Você é alguém que coisas externas é capaz de subtrair o seu coração, de roubar o seu coração, ou você está, como diz os Hebreus capítulo 12, versículo 1, olhando firmemente para Jesus. A palavra olhar firmemente significa, eu estou atento nele, eu estou segurado nele, e nada que acontece à minha direita, à minha esquerda, nada que aconteça à minha retaguarda, não importa os barulhos da vida, não importa aquilo que a vida se levantará para me seduzir, eu nunca tirarei os meus olhos de Jesus, porque eu já cantei o cântico de Simeão. Tudo que os meus olhos precisavam ver, eu já vi em Cristo Jesus, e é por isso que a minha alma lhe pertence, e eu jamais irei negociá-lo. Tem alguém vivo aqui esta noite? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu escrevi no quarto das crianças 3 grandes declarações. A primeira declaração: Jesus, tu és tudo que eu preciso para ser feliz e salvo. Se essa não for uma verdade na sua vida, você vai precisar de um casamento para ser feliz, você vai precisar de muito dinheiro para ser feliz, você vai precisar satisfazer os seus sentidos para ser feliz. Não! Jesus é tudo que eu preciso. Quando tudo falhar, eu perco o emprego, eu perco pessoas, eu perco saúde, eu perco muitas realidades, mas se eu não perder a Cristo, então
então eu tenho razão para sorrir, então eu tenho razão para seguir em frente. É por isso, você que vai casar, pelo amor de Deus, nunca diga para o seu cônjuge: ai, se você e eu morro. Morre nada. Eu vou morrer. Eu lembro que o Alejandro uma vez perguntou bem assim para mim: pai, se eu morrer, você morre? Eu disse: não, vou chorar muito, mas eu não morro. Aí ele apertou um pouco mais: e se eu e a Alessa morrer? Eu disse: olha, não tenho nem palavras, mas papai não morre. Aí ele apertou mais: e se eu, Alessa e mamãe morrer? Eu disse: primeiro, eu não caso mais. Eu disse: olha, vou perder o chão dos meus pés, mas papai também não morre. Aí ele olhou assim e disse: então o senhor não morre nunca, não? Eu disse: sim, se papai perder Jesus, é nesse dia que papai morre. É nesse dia. Às vezes as pessoas vão perdendo pessoas que vão saindo de cena. Às vezes nós vamos perdendo coisas, e isso não pode subtrair a sua vida, porque a sua vida é Cristo. Cristo te chamou para Ele, de maneira que nada pode ofuscar, nada deve ficar entre você e Cristo. Esse é o nosso chamado, que você vá em direção a Cristo, com tudo que você é, com tudo que você tem. Você deve ir até Jesus. O chamado de Deus para todos nós não tem a ver com nenhuma outra causa a não ser Jesus, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu perder o meu pastoreio, se Deus arrancar de mim todo o dom que Ele me deu, mesmo assim eu preciso continuar inteiro, porque a minha vida chama-se Jesus Cristo. Você pode dizer para quem está ao seu lado: Cristo te basta. Ele vai chamar para si o que Ele quis. Não tem a ver com o que nós somos em nós mesmos, tem a ver com o que Ele quis. E olha que Jesus é especialista em escolher pessoas que nós não aprovamos. E olha que Deus é especialista em abençoar quem nós não temos nenhuma afeição. Quem colocaria Saulo na lista do maior apóstolo? Mas eu quero concluir dizendo que o chamado, o segredo desses homens, descomplicando a vida primeiro, o segredo da sua vida é ouvir. É ouvir. O que Jesus quer de você? Jesus quer que você tenha Ele diante dos seus olhos, como referência, como destino. Jesus quer que você esteja diante dEle. Ele o chamou para si. E eu concluo que é um desdobramento dessa afirmação que o texto diz: e nomeou os 12 para função, finalidade, objetivo, direção. E nomeou 12 para que estivessem com Ele. Eu sei que muitas vezes, quando nós pensamos em vida cristã, às vezes nós pensamos muito em funções, nós pensamos muito em ações, nós pensamos muito em fazer. Mas esse texto vai nos dizer que o chamado de Jesus é porque Ele quer que você esteja com Ele.
Percebe que o primeiro chamado não é liderar. Percebe que o primeiro chamado não tem a ver em fazer nada. O primeiro chamado não diz respeito a você servir. O primeiro chamado é que você esteja com Ele. Que você esteja com Ele. Isso é interessante porque o texto nos sugere a pensar que no início da cena, os discípulos estavam lá embaixo e Jesus estava lá em cima. Então, quando Jesus o chama para estar com Ele, eles precisam subir o monte. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu quero que vocês estejam comigo no meu nível, porque os meus pés estão aqui em cima. Então sai desse lugar e vem aqui para cima, onde que os meus pés estão. O que Deus quer de mim, pastor, esta noite? Ele quer que você esteja com Ele. Esteja com Ele. Me apresente o seu maior desafio. Me apresente a sua maior dor. Me apresente o seu maior vazio, a sua maior decepção. Me apresente a sua maior frustração. Me apresente a sua maior ferida do passado. Me apresente o seu maior e mais carrasco vício, que está carcomendo você, que está destruindo você por dentro. Me apresente a sua escassez. Me apresente qualquer monstro e gigante que você esteja lutando na sua pessoalidade, na sua vida interna ou externa. E eu lhe digo que tudo isso será vencido, não com seus lamentos, não com as suas murmurações, não com aquelas palavras carregadas de dor, de raiva, de ódio, de vingança, de desespero. Qual é o segredo para eu vencer a pornografia? Qual é o segredo para eu controlar a minha língua? Qual é o segredo para eu vencer a sedução, a tentação? Quantos passos eu preciso dar? Nenhum. Ousa-te estar na presença de Jesus, que todos esses males serão vencidos radicalmente. Estar com Jesus. Estar com Jesus. Eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo reconciliar com a minha mãe, eu não consigo reconciliar com meu irmão. Esteja na presença de Jesus. Eu não consigo perseverar quando eu tenho boas intenções. Começou o ano e eu tenho boas intenções, eu tenho grandes sonhos, mas quando eu vejo, estou eu lá naufragando, estou lá desanimado, estou lá flertando com a fornicação, estou lá flertando com a prostituição, estou lá eu flertando com a mentira, eu estou lá flertando com a preguiça, estou lá eu flertando com o pecado da murmuração. E agora? E agora? Só tem um lugar que lhe dará todas as tuas vitórias. E nós insistimos em vencer longe deste lugar. Nós queremos casar fora deste lugar. Nós nos doemos com muitas coisas que perdemos, quando na verdade a única dor que deveria de fato nos desfalecer é sabermos que nós não estamos lá. Os pés de Jesus encontram-se em um lugar e Ele está gritando de muitas maneiras:
sobe o monte. Saia do nível que você está aí vivendo, na sua confusão, vivendo as suas complexidades. Sai daí, é muito simples. Só sobe este monte. Vem para onde que estão os meus pés. Coloca os teus pés aqui e fica comigo. Nem precisa falar nada se não quiser. Não precisa criar narrativa se não tiver. Não precisa. Eu quero é a tua presença aqui comigo. É aqui que eu te quero. É aqui que eu vou forjar você. É aqui que eu vou amadurecer você. É aqui que eu vou te ensinar a ver a vida. É aqui que eu vou te ensinar a tratar pessoas. É aqui que eu vou te ensinar a lidar com os teus inimigos. É aqui que eu vou te ensinar sobre como olhar a vida com os meus olhos, como sentir a vida com o meu coração e como caminhar na vida com os meus passos. Esteja diante de mim. Esteja diante de mim. O meu primeiro chamado para você não é que você faça nada. Eu quero que você esteja diante de mim. É aqui que eu preencherei a sua vida. É aqui que eu te mostrarei que eu te basto. É aqui que eu te ensinarei a vida. Esteja diante de mim. Esteja na minha presença. E se você preferir, coloca a sua cabeça reclinada no meu peito, para você sentir o pulsar do meu coração. Vem que nada vai te abalar. Esteja aqui, que nada será capaz de desequilibrar você. Vem pra cá, que não haverá mimimi. Vem pra cá, que você não será Nutella. Vem pra cá, que você não precisa de todinho da vida. Vem pra presença minha, que a mesma força que está em mim eu derramarei sobre você. A mesma resiliência que há em mim de enfrentar Judas, de enfrentar a negação de Pedro, de enfrentar a hipocrisia dos fariseus, nada disso vai quebrar você. Só esteja diante de mim. Eu só quero a tua presença. Diz Jesus esta noite para a tua alma nesse lugar. Alomonharo colembrisa hunza socorramos. Alopor de linda hanga somo barrava vozinzança. Tem tanta coisa te esperando neste lugar. Existe tanta coisa aguardando você aqui. Ele não vai descer no seu nível. Ele te chama e diz: vem para o meu. Vem para o meu. Você percebe que Jesus vai entregar algo aos discípulos, mas ele só vai entregar depois que eles estavam com ele. Percebe que Jesus vai mandar eles fazer, porque há um chamado de fazer também, mas só vai fazer depois que está na presença dele. Todas as vezes que você ousar fazer alguma coisa para Deus fora deste lugar, você vai se quebrar no meio do caminho.
Você vai se perder nas motivações e intenções. E não culpa Deus, não culpa a igreja. É porque você decidiu fazer sem estar nesse lugar. Esteja na minha presença. E as suas batalhas lá na faculdade, você vai vencer. E os seus enfrentamentos com relacionamentos muito complexos que você precisa resolver, esteja na minha presença. Aquilo que você está pedindo para Deus, aquilo que você está guardando em Deus, aquilo que você está solicitando a Deus, Jesus está te dizendo: eu tenho para te entregar, mas antes eu te quero diante de mim. E diz o Senhor esta noite: eu te quero sem pressa. Eu te quero sem pressa. Te quero sem pressa na minha presença. Eu te quero sem pressa onde que os meus pés estão. Fica aqui. Fica aqui. Não importa o que está quebrando do lado de fora. Não importa as vozes do celular, do Instagram, do Twitter, do Facebook, da mídia social que está te gritando: vem pra cá, você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Você não pode ficar de fora, vem pra cá ver o que está acontecendo. Você precisa se atualizar. Não importa, as vozes podem gritar, mas ninguém vai me tirar deste lugar. É aqui que eu fui chamado para estar. Não tem a ver em pastorear, não tem a ver em nenhuma outra atividade. Tem a ver em estar com Jesus. É ali que Ele vai elucidar o caminho. É ali que Ele vai iluminar as próximas decisões. É ali que Ele vai direcionar. É ali que eu receberei tudo que eu preciso para respirar em quaisquer circunstâncias. Há um grito de Cristo esta noite. Você percebe que eles vão receber autoridade para curar as enfermidades que são realidades impedidoras da vida. A enfermidade é aquilo que vem atrofiar, dificultar o fluxo do corpo. Se você estiver na minha presença, aquilo que vem para te bloquear, aquilo que vem para impedir você, você terá autoridade e poder para lidar com tudo isso. Mas eu te dou poder também sobre os demônios. Se você está na minha presença, eu lhe dou toda a chave, toda a autoridade para guerrear quaisquer batalha espiritual. Eu te chamo para estar diante de mim. Eu te chamei para que estivesse comigo, para que estivesse comigo. Esteja comigo, porque sem mim nada você pode fazer. E tudo que você fizer fora deste lugar reduzirá em nada, segundo as Escrituras. Eu não sei o que você está vivendo por dentro. Eu não sei o que você está a enfrentar. Eu não sei onde que está latejando na sua vida hoje. Eu não sei quais são os medos. Eu não sei quais são as incertezas quanto o que está pela frente. Descomplique a sua vida. Ouça a sua voz. Ele o chama para si. Ele o chama para que estivesse com Ele, para que você esteja com Ele. E se você esta noite decide descomplicar a sua vida, você que quer subir o monte e colocar os seus pés no nível dos pés dele, abraçá-lo e ser abraçado por ele, sentir o seu calor, a sua companhia, o seu toque, eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você venha aqui na frente desse altar.
gritando para o mundo espiritual. Eu quero que os meus pés estejam no nível dos pés de Jesus. Eu quero estar nessa presença. Eu quero vencer os meus conflitos. Eu quero vencer as confusões da vida. Eu quero viver essa simplicidade. A serpente quer me confundir, mas eu quero me render a esse lugar. Sai do seu lugar. Alombora canderosa saia. Amore colisam e raio corando faias. Ara colemere de confas. Nunca culpe igreja. Nunca culpe pessoas. Não culpe a ninguém. Quando você for assumir as suas responsabilidades, lembre aonde que os seus pés estavam quando você caiu. Lembre onde que os seus pés estavam quando você desistiu. Lembre onde que os seus pés estavam quando você se permitiu abandonar. Há um valente, há uma coragem que te espera neste lugar. Há uma ousadia que te aguarda neste lugar. Existe uma promessa que te espera neste lugar. Então venha, sobe o monte, sobe o monte e diga à sua alma: eu vou viver esse toque, eu vou viver essa presença. Alara comendires e colerava como um açaí. Alecairo lubisa mande colovou vassample holocole virancana maçonse. Deus tem renovo para a tua alma aqui agora. Alacampre de colefância. Eu não sei o que te afastou, mas as mãos de Jesus te acolhem esta noite. As mãos de Jesus te acolhem esta noite. Diga para Jesus: eu estou de volta. Diga para Jesus: eu não quero mais sair deste lugar. Diga para Jesus: me ata a este lugar, me acorrenta a este lugar, me amarra neste lugar com as cordas de amor. Mas é aqui que é o meu lugar, é aqui que é o meu lugar. O segredo para eu vencer, o segredo para eu sorrir, o segredo da minha plenitude está aqui. Eu não vou sair daqui. Alamara eu colemara saramanco. Fique neste lugar. Fique neste lugar. É o monte. É o monte renunciado. É o monte renunciado. É o monte que está sendo renunciado esta noite. Você está chegando a uma outra dimensão. Entrega-se a este lugar. Onde eu posso ouvir tua voz. Entrega-se a este lugar. Entrega-se a este lugar. Me leva onde eu posso ouvir Jesus, tua voz. aqueles que são batizados com o Espírito Santo, Aos teus pés. seja renovado em línguas espirituais agora. Me leva onde eu Ore em posso línguas. ouvir tua voz. Ore em línguas na presença de Jesus. Me leva onde eu posso ouvir Ore em tua línguas na voz. presença de Jesus. Ore em línguas na presença de Me leva onde eu Jesus. posso ouvir tua voz. Ore em línguas na presença de Jesus. Aos teus pés. Para enfrentar as suas guerras espirituais aqui agora. Recebe autoridade para enfrentar demônios. Recebe autoridade para vencer tentações.
Recebe autoridade na minha presença de Jesus. Eu te dou autoridade. Eu te dou autoridade para confrontar tudo aquilo que está dificultando o seu fluir, o teu crescimento, o teu florescer, o teu progresso, o teu desenvolvimento. Recebe autoridade para quebrar as algemas, as correntes. Recebe autoridade esta noite, nesse lugar, aos pés de Jesus, diante dele. Tudo que a tua alma precisa, ele vai te abastecer. Tudo que o teu espírito precisa, ele te abastece esta noite. Recebe a presença de Jesus neste lugar. Recebe a presença de Jesus neste lugar. Recebe a presença do Cristo neste lugar. Recebe a presença de Jesus nesta noite. Esta noite. Interaja com Cristo, interaja com Cristo. Abre a tua boca, diga alguma coisa a Jesus. Diga alguma coisa ao teu Cristo esta noite. Dilata o teu coração para o Cristo. Diga que você está aqui. Diga que você já transpôs o monte. Diga que você já rompeu a distância. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.